Bom, uma coisa muito importante aqui no Linux, nos sistemas com base Linux, é o terminal. Olha, hoje em dia tu não precisa usar o terminal para tudo, mas é muito importante porque o sistema ele te dá esse poder. Tu consegue fazer qualquer coisa usando o terminal. Então, se tu vai usar um sistema com base em Linux, eu acredito que tu já tenha essa intenção. Caso tu não a tenha, eu recomendo que tu repense isso, porque é muito importante tu saber usar o terminal, porque ele vai te agilizar as coisas do dia a dia. Por exemplo, aqui ó, eu já tenho o Terminal Emulator, mas na maioria dos sistemas o atalho é Ctrl Alt T. Bom, aqui você tem o terminal, para dar zoom no terminal é Ctrl Shift mais e Ctrl menos para diminuir. A outra coisa importante que tu tem que saber é que no Linux a gente tem dois usuários. A gente teria o usuário padrão, que seria esse aqui, que eu estou logado, por exemplo, o nome seria esse aqui. E você tem o usuário root. Essa divisão é feita por questões de segurança. O teu usuário ele não tem a permissão de fazer certas coisas e o root ele tem praticamente permissão de fazer qualquer coisa. Então é sempre dividido. Aí, por exemplo, instalar um programa é algo que requer essas permissões de root. Então, o que que tu vai estar fazendo? Tu vai precisar se transformar em root. E aqui, se você não configurou lá no início do teu sistema durante a instalação, aí você vai precisar estar usando o terminal. Tu vai precisar usar o sudo. Ele é um comando que permite você executar as coisas como se fosse outro usuário. Por exemplo, aqui no Linux você tem os manuais. Tu vem aqui e digita man sudo. Aí ele vai estar dizendo aqui, ó, execute a command as another user. Então aqui ele tem toda a descrição e as informações de como usar. Tu pressiona aqui para sair. E agora eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar aqui ele vai estar pedindo a senha do meu usuário. E aí pronto, meu usuário ele não é root. Ele me diz que ele não está no sudoers file. O que que é isso? Isso é um arquivo que gerencia essa questão. Você vai precisar ser o root. Então, eu acredito que você deve ter instalado seu próprio sistema. Você vai precisar dessa senha de root. Caso tu não tenha acesso de forma alguma nessa senha, eu tenho um vídeo no canal que ensina você a trocando a tua senha de root. Então agora a gente vai usar um outro comando chamado su. Aqui a gente pode dar uma olhadinha. Run a command with substitute user and group ID. Então ele vai estar rodando um comando com outro usuário. Então a gente vai praticamente trocar de usuário. Então você escreve su root e agora a senha do root precisa ser colocada aqui. E aqui com a senha correta eu sou o root. Para saber quem você é, você pergunta aqui, você diz who I am ou who am I. Aqui ele me diz que eu sou o root. Aí agora o que que eu vou estar fazendo como root? Eu vou estar abrindo aquele arquivo lá. Você provavelmente não vai ter o Vim instalado, talvez, mas tu tem o Vim, tu tem o Nano. Aqui, o Nano, eu vou precisar diminuir o zoom. Aqui embaixo ele me diz o que eu preciso fazer para sair, para salvar. Esse símbolozinho antes da letra é o Ctrl. Então tu utiliza, por exemplo, aqui para sair Ctrl X. E aí tu tem o VI. O VI é um pouquinho mais complicadinho de utilizar, só que aqui ele está usando o Vim, não o VI propriamente, porque o Vim já está instalado. Então, enfim, tu utiliza o qual tu quiser, tu escreve o nome desses editores de texto, aqui vim, /etc, /sudoers, e aqui a gente vai estar descendo esse documento. E aqui tu vai ver que tem o root. E aqui ele me diz, ó, User Privilege Specification. Aí o que tu vai fazer? Eu vou usar alguns comandos do Vim. Tu clica no Y duas vezes. E aí clica no P. Aí ele vai estar simplesmente copiando essa linha. Então, Y duas vezes, clica no P. Aí o que que a gente vai fazer? A gente clica no I para começar a digitar. Pode ver que ele escreveu insert ali no embaixo, né?
Aí a gente apaga a root e escreve o nome do nosso usuário. O meu, por exemplo, seria esse daqui. E agora a gente vai ter os mesmos privilégios que o root. Aí a gente aperta ESC, WQ, e aí a exclamação. Aí prontinho, agora a gente tá certo. Aí tu escreve exit para sair do root. Aí agora eu volto a ser o usuário que eu era antes. Volto a ser o meu usuário original. Aqui, por exemplo, né, que eu ia fazer um diretório. Tu aperta a tecla para cima, ele vai estar voltando alguns comandos que eu já editei, né? E agora, se eu digitar minha senha, a gente digita ls para ele listar o diretório. E a gente pode ver que o teste aqui foi criado. Tu digita ls-l, ele vai estar listando quem que é o dono do diretório. Aí, como a gente usou o sudo, a gente substituiu o nosso usuário pelo root. E aqui ficou como se fosse do root, ó. Questões como essa aqui de trocar o owner do diretório, o dono do diretório, eu não vou estar falando aqui por enquanto, tá bom?